Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aqui mais uma vez e aproveite, compartilhe, comente e deixe o seu like neste vídeo, que é a 13ª lição, que é o fechamento do nosso estudo sobre as três mensagens do Apocalipse. E o tema de hoje, para finalizar, é Iluminados com a glória de Deus, com a glória de Deus. Então vamos estudar este assunto extremamente importante. Vamos lá. O verso para memorizar diz o seguinte: Depois destas coisas, de tudo isso que nós já falamos até agora, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, esse é o momento final da vinda de Cristo. O tema de hoje está subdividido em 5 partes. Primeira, a preparação para a crise final. Segunda, conhecer a verdade. Terceira, a reforma continua. Quarto, a glória de Deus. Quinto, o cordeiro foi morto. Cedo ou tarde, os eventos finais se desenrolarão. Nós não sabemos quando que isto irá acontecer e também não temos todas as informações detalhadas necessárias para se preparar. Então, quando ocorrerá isso? Quando haverá a volta de Cristo? Quando que haverá a perseguição? Detalhadamente nós não temos. Mas de uma coisa nós temos que ter a certeza: precisamos estar preparados para enfrentar este momento. Preparação para a crise final. A americana escritora Ellen Goldwhite diz o seguinte: nós que conhecemos a verdade deveríamos estar preparados. Preparação. Preparados para o que em breve virá. Sobre o mundo como uma terrível surpresa. Então, se a surpresa não há uma data certa, não há um momento certo, não sabemos se será de manhã, tarde, noite, em que dia, não tem como fazer essas previsões. As características do mundo, conforme já estudamos, nos indicam que haverá esse momento de perseguição, a marca da besta, o selamento do Filho de Deus, a sacudidura, então virá o quê? O fim. Por isso que é necessário ficar o quê? Vigiando como um sentinela que está ali sempre conectado em momento de alerta. Isso estou falando de forma espiritualmente, né? Ser sóbrio é levar a sério a época em que vivemos e focalizar as coisas que realmente importa. Aqui na citação no livro diz o seguinte: os justos e os ímpios estarão ainda vivendo, naquele momento final, tá? Vivendo sobre a terra em seu estado mortal. Que estado mortal é esse? Estarão os homens a plantar, a construir, comendo, bebendo, todos inconscientemente de que a decisão final, irrevogável, foi pronunciada no santuário celestial. Antes do dilúvio, aí faz um paralelo. No fim do mundo, as pessoas levarão a vida como se fosse normal, nada mudou. Vão plantar, vai colher, vai comer, vai sair, vai passear. Aí ele faz um paralelo. No passado já ocorreu isso também. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o encerrou ali e excluiu os ímpios. Mas durante 7 dias, o povo, não sabendo que seu destino se achava determinado, continuou em sua vida de descuido e de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. O Salvador diz: assim será a vinda do Filho do Homem. Então, como já houve lá antes do dilúvio, da Arca de Noé, no fim também será a mesma coisa. Silenciosamente despercebida como um ladrão que não avisa à meia-noite. À meia-noite quer dizer o seguinte, é imprevisível, tá? Não quer dizer que vai vir meia-noite. Virá a hora decisiva que determina o destino de cada pessoa. A retirada final da oferta de misericórdia aos seres humanos culpados. Maranata, ó Senhor, logo vem. Então, nós temos aqui a advertência. A advertência quanto a isso. Por isso que precisamos ficar em
alerta, como sentinelas. Conhecer a verdade. A mensagem do segundo anjo nos chama a atenção a aceitar a verdade em vez da mentira. A Bíblia em lugar da tradição humana. Os ensinos bíblicos em vez da falsa doutrina. Já a mensagem do terceiro ano, que segue os dois primeiros, apresenta aqui o aviso contra a marca da besta, que nós falamos na lição anterior. Nas profecias bíblicas, uma besta, o que é representado uma besta? Besta quer dizer que é um poder político ou religioso. A besta do mar surge de Roma como um sistema mundial de adoração. Por fim, esse poder romano estende sob influência sobre o mundo e conduzirá o movimento para unir a igreja e o Estado. Então, isso já ocorreu no passado, mas agora vai ser um sistema mundial, essa união entre a igreja e o Estado. Qual o objetivo? Será alcançar a unidade mundial em um momento de reviravolta econômica. Será que está acontecendo hoje isso? Catástrofes naturais, desordens sociais, crise política internacional e conflitos globais. Quando vocês virem essas características, cuidado, já podemos estar aqui no momento, né, dessa situação da união entre a igreja e o Estado. Aí virá as leis, as regras, julgamentos, perseguições, enfim. Por meio dos dois grandes erros. Quais são os dois grandes erros, né, que vai separar da besta dos que adoram a Deus? Os que creem na imortalidade da alma e a santidade do domingo. Satanás aprisionará o povo em sua armadilha. Que essas duas, que a alma não morre, está aí passeando, e o dia sagrado é o domingo e não o sábado. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão para o espiritismo, por cima de um abismo, e, sobre outro abismo, segurará a mão do poder romano, e sob a influência dessa tríplice união, esse país seguirá os passos de Roma, pisoteando os direitos da consciência, conforme o livro Grande Conflito. Essa prostituição é uma união ilícita dos três grupos. Quais são eles? Babilônia. O que significa Babilônia? Que nós vimos desde o início. Todas as falsas religiões do mundo, incluindo o espiritismo, em aliança com o poder papal. Segundo, os reis da terra significa poderes políticos do Estado, presidentes, ministros, primeiro-ministros, enfim. E terceiro, os mercadores da terra, que quer dizer as forças econômicas. A união ilícita, né? Quer dizer, a união ilícita é uma prostituição. A união desse grupo, né, vai se unir, que será a besta, para guerrear o povo de Deus. A reforma continua. Nos últimos dias, assim como houve também no passado, Deus levantou um povo que se inspira nos reformadores do passado, que tem a Bíblia como seu único credo. Cristo como fonte de salvação. O Espírito Santo como única fonte de força. E o retorno do Senhor como a consumação de suas esperanças. Verdades há muito obscurecidas pela escuridão do erro e da tradição, incluindo o sábado bíblico, serão proclamadas ao mundo antes do retorno do Senhor. Então haverá um aviso, e todo mundo terá ciência sobre isso. Aí ele vai decidir com base no princípio do amor, chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Os três anjos do Apocalipse 14 se unem a um quarto anjo em Apocalipse 18. Esse anjo dá poder à proclamação dos três anjos, de forma que a terra se ilumina com a sua glória, que é o verso para memorizar. O capítulo 18 se concentra nos grandes eventos que antecedem o clímax da história humana e o triunfo final e supremo do Evangelho. Então o texto diz o seguinte, que o anjo tinha o que? Grande autoridade.
A palavra grega autoridade é exogia. Jesus usou essa palavra para quando enviou os discípulos para pregar a todo mundo, a toda nação. Então, essa mesma autoridade. Então, esta mensagem que nós devemos compartilhar, divulgar e ensinar para as pessoas, ela será ouvida por todos, não apenas ouvida, mas também compreendida. Eu vou entender isso. Os homens discernirão a verdade. A obra progredirá mais e mais, até que a terra inteira seja divertida. Então, antes de vir, definitivamente, haverá ainda mais esse momento de todos ouvirem e compreender a mensagem, vão discernir o que é certo e de errado, e cada um faz a sua escolha. Após isso, então virá o fim. Então, o Espírito, quem que vai iluminar essa terra? O Espírito Santo ilumina o mundo inteiro com sua glória. Não se dará sem que tenhamos um povo o quê? Esclarecido. Então, depois de ouvir e compreender, vão entender. Que saiba por experiência própria o que significa ser colaborador de Deus. Ele não pode conceder o seu espírito quando o egoísmo e a condescendência pessoal são manifestados. O que quer dizer a glória de Deus? É também sobre a honra, a reputação de Deus. A glória de Deus representa o seu caráter. A outra pergunta, o que é a justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer, porque nós não temos força, nós não temos capacidade, é só Deus que pode operar isso em nossa vida. A palavra de Deus revela seu caráter. Ele mesmo declarou seu infinito amor e misericórdia. Aqui também tem uma expressão quando Moisés, né, que desejou ver a glória de Deus. Aí Deus responde: a minha glória é essa, farei passar toda a minha bondade. Então a glória de Deus é bondade, é sobre você. Essa é a sua glória. Quando Deus passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo, tem paciência. Ele também é bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Ele aí continua o texto, porque ele tem prazer na misericórdia. Então essa é a glória de Deus, a bondade, que Deus é compassivo, bondoso, fiel, que ele nos perdoa, que ele nos trata como filhos. Não filhos, não qualquer um, mas filhos dele. Então, por isso a gente precisa buscar esta glória. O cordeiro que foi morto. Meio às imagens de bestas perigosas, de um dragão que faz guerra, de pragas, de perseguição e da marca da besta, permanece à frente e no centro o cordeiro que foi morto, que representa Jesus Cristo. No fim das contas, as 3 mensagens angélicas são sobre eles, sobre Jesus, e sobre o que ele fez por nós, morreu na cruz por nós. Está fazendo, intercedendo hoje no céu por nós, até o fim da história da salvação. Está intercedendo para que a gente escolha o caminho correto. Para fixarmos algumas perguntas, o texto bíblico você vai olhar na Bíblia para confirmar se o que eu estou dizendo aqui é verdade ou não. Vamos lá, primeira pergunta. Que alerta Paulo fez sobre os últimos dias da história? O dia do Senhor, que o dia do Senhor vem como o ladrão. Devemos vigiar e ser sóbrios. Segundo, observe a sequência de reinos que surgiram e se foram, exatamente como previsto. Podemos confiar que tudo o que Deus disse vai acontecer realmente acontecerá? Se as predileções de Daniel 2 se cumpriram, que já foi no passado, temos evidências poderosas e lógicas para confiar nas profecias bíblicas. Terceira, que promessas Jesus fez em relação ao conhecimento da verdade, onde ela é encontrada? Se andarmos na verdade
e na sua luz seremos enganados. A Bíblia é a fonte da verdade que nos liberta. Quarta pergunta. Quais três coisas João disse sobre esse anjo? Ele desceu do céu, tem grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Quinta pergunta. Quais palavras estão associadas à glória de Deus que enche a terra, conforme a descrição do Apocalipse? Honra, poder e glória. Sexta pergunta. Como Deus revelou sua glória a Moisés? Qual é a glória de Deus? Fazendo passar toda a sua bondade diante dele, proclamando o seu nome, o seu caráter. E a última pergunta, o que o cordeiro simboliza e por que aparece tantas vezes em Apocalipse? Que Jesus Cristo crucificado, porque ele é o coração e a alma, não só de toda a Bíblia, mas do livro do Apocalipse, que inclui as três mensagens angélicas. Para a nossa reflexão final aqui, conforme os textos, diz o seguinte: o Espírito Santo será derramado e com a plenitude do seu poder pouco antes da segunda vinda de Jesus. E a terra será iluminada com a glória de Deus. É o cumprimento das palavras do profeta Abacuque. A terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Misericórdia de Deus dura muito com seus filhos rebeldes. Ele lhes dá todas as chances de se arrependerem. Ele envia o seu Espírito a cada coração. Ele dá advertências proféticas e faz apelos urgentes, mas dá liberdade de escolha a todos. Olha aqui, ó. Deus adverte, Deus dá o seu Espírito Santo para cada um, Deus dá liberdade para cada um fazer as suas escolhas. A Babilônia espiritual, assim como a sua contraparte antiga, endurece o coração em rebelião. Então a gente tem que pensar, refletir sobre isso para não sermos inimigos de Deus, não mudarmos de lado. E por fim, as duas coisas mais importantes na vida para nós deve estar pronto. A primeira coisa é estar pronto para a segunda vinda de Jesus e ajudar os outros a estar prontos quando ele vier. Então, se preparar e ajudar os outros a preparar-se. Refletir a glória de Deus é estar cheio do amor, da graça e do poder de Cristo. Duas perguntas para fecharmos. Cristo tem o controle total da minha vida? Se não, o que está bloqueando minha entrega plena? E o que eu posso, com a ajuda do Espírito Santo, fazer a respeito disso? Segunda pergunta. Se Jesus viesse hoje, agora, neste momento que você está assistindo esse vídeo, eu estaria pronto? Se não, por quê? Enfim, que nós possamos pensar, refletir sobre isso e, sobretudo, aplicar esses ensinamentos na nossa vida. Lembrando que a decisão é exclusivamente minha e a decisão é exclusivamente também sua. Então, que possamos escolher estarmos ao lado de Cristo, ser selado por Deus para passarmos por esse momento de perseguição, então virá o fim. Que possamos estar com Ele um dia no céu. Beleza? Até a próxima, se Deus permitir, se Deus quiser. Tchau, tchau.